Bom dia, pessoal, JKS Trader, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto importantíssimo. Você que está aí iniciando aí no mercado, você precisa aprender o mais rápido possível sobre padrões que acontecem no gráfico. Na realidade, são padrões que acontecem no teu gráfico, e isso acontece muitas vezes durante o dia, a semana, o mês. Então, se você analisar o seu gráfico, você vai ver esses padrões. E o mercado também é feito com esses padrões, eles têm essa repetição. Então é importante que você que está iniciando agora no trade, quando for adentrar nas operações no seu dia a dia, você pode estar se deparando com um padrão desse, e quando você identifica um padrão desse, você torna-se mais assertível, a tua operação. Então, hoje nós vamos estudar sobre o padrão gráfico de retângulo de baixa. É isso que nós vamos aprender. O mercado ele trabalha em fases, Se a gente perceber, ele tem a fase de acumulação, distribuição e correção, E ele trabalha nas tendências, tendência de alta, tendência de baixa, e ele também trabalha na lateralização, fica lateral ali. Então o mercado ele trabalha nesse modelo de gráfico. Quando você bate seus olhos no gráfico, você vai ver o gráfico, a movimentação do preço, ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele está lateral, E dentro desses padrões, a gente vai ver ele acumulando, ele também fazendo a distribuição, e depois ele faz também correções durante essa movimentação. Então a gente vai aprender sobre esse padrão de retângulo de baixa hoje. Hoje nós vamos aprender sobre esse padrão de retângulo de baixa. Então aqui no lado direito do teu profit tem uma ferramenta que você vem aqui, tá vendo aqui? Você vem aqui, clica em cima e você vai ver que ela vai estar fazendo esse desenho desse retângulo para você. Então, como é que se forma esse retângulo de baixa? Esse padrão de movimentação de preço, O padrão do gráfico de retângulo, ele indica um momento de consolidação imediatamente antes de um rompimento do preço. Ou seja, antes de o preço ele ir para um lado, geralmente existe esse processo de consolidação, de acumulação. Então veja que ele ficou acumulado aqui. Nós vamos perceber isso aqui, ele fica nessa acumulação aqui, nesse range aqui, trabalhando, fica acumulado trabalhando aqui, e depois ele faz esse rompimento aqui. Então é muito importante que você esteja observando como é formado o padrão do retângulo de baixa. É iniciado após uma tendência de baixa. Veja, uma tendência de baixa. Então, depois dessa tendência de baixa, que ela sendo formada, a partir daí, há um movimento de preço entre a linha de suporte e resistência. É importante observar que o padrão de retângulo de baixa
é capaz de romper nas duas direções. Após ele romper um dos níveis, uma nova tendência é formada, concluída assim a formação. Ou seja, você vai identificar esses padrões, você vai identificar o padrão de retângulo numa tendência. Então, geralmente, ele se forma essa consolidação, né? Ele consolida o movimento, está aqui consolidado. Veja que há um acúmulo aqui, né, no preço. O preço vem nessa tendência, então ele faz esse processo de acumulação. Você puxa aqui, você vai identificar isso aqui, ó. Ele acumulou o preço, depois ele rompeu com esse candle que ele rompeu, e depois ele continuou a sua tendência de baixa. Então, quando você está no teu gráfico operando, você vai identificar esse padrão de retângulo de baixa. Então você já vai estar ciente que a partir do momento que acontecer o rompimento, esse rompimento aqui, ó, este rompimento aconteceu, você já sabe que ele vai estar dando continuidade à sua tendência de baixa. Como é que você vai operar, garantir um bom desempenho na sua operação ao identificar esse padrão de retângulo de baixa? Vamos ver aqui que antes de você adentrar na operação, no rompimento, você vai esperar o preço fazer. Você está aqui, ele está fazendo esse acúmulo, ele está acumulando aqui. Então, quando ele rompe aqui, não é bom você entrar aqui vendido. Você vai aguardar ele fazer esse movimento, porque essa parte aqui de baixo, que era a resistência, e essa parte aqui de cima, que era o suporte, quando ele rompeu a resistência, essa resistência virou um suporte. Veja que ele bate aqui novamente, e ele agora faz o que? Continua a sua tendência de baixa. Então veja que é muito importante para você que está aí iniciando aí no mercado, você ter essa noção. Quando você vê que no gráfico tá a tendência de baixa, está em outro vídeo eu expliquei como você vai identificar essa tendência de baixa, né? Que são topos, né? E fundos descendentes, né? Descendentes, eles vão, os topos e os fundos vão descendo, e você identifica que o mercado está nesse momento aqui de baixa, né? De baixa. Então, quando você vê essa acumulação que é formada pelo suporte e resistência, você já vai estar ligado que vai estar nesse padrão de retângulo de baixa. Então, quando ele romper para baixo, ele volta na resistência, que agora virou suporte, ele vai continuar a sua tendência de baixa. É aqui que você vai entrar. É nesse teste aqui que você vai entrar. Você entrou aqui nesse rompimento, coloca seu stop aqui e espera aqui o teu alvo, né? Então é importante que você que esteja iniciando, né,
Estude bem essa aula. Essa aula de hoje foi sobre o padrão, né, do gráfico de retângulo, né? O padrão de retângulo no gráfico. Então é importante que você padrão de retângulo. Padrão de retângulo. É esse padrão aqui que você, quando identificar, você vai já tá ligado. Você vai estar ligado que a qualquer momento vai acontecer o rompimento desse retângulo. Padrão de retângulo de baixa. Então você de baixa. Então você vai estar ligado a partir de agora. Quando você vê esse movimento aqui, você vê essa tendência de baixa, você vê essa movimentação, veja, ele vai acumular, vai romper e vai continuar descendo. A mesma coisa ele aconteceu aqui, ó. Ele acumulou, rompeu, testou aqui e desceu. Então fica ligado aí que isso vai melhorar muito a tua visão, vai melhorar muito aí no teu operacional. Meus queridos, essa aula que eu quero passar para você, JKS Trader, dá teu like, se inscreve no canal e vamos estar aí depois com uma série de vídeos gravando sobre esses padrões de gráfico. Valeu? Até outra hora, JKS Trader.